Eu também vou em Jó. Aleluia! E aí é difícil. Porque assim, quando o irmão Marcos, o pastor Marcos falou assim, na próxima terça-feira você vai pregar, né? Aí foi terça-feira passada, aí os irmãos tiveram compromisso. Aí eu fiquei pedindo, né, uma direção ao Senhor. E assim, nada vinha, né? Nada vinha, eu falava, aí até... porque assim, eu trabalho com o Alberto, né, que é meu esposo, e também trabalho na área da educação, né? E aí na terça-feira passada, lá na escola, eu nem lembrava, eu estava achando que ia ser hoje, né? Hoje é 20, né? Que seria hoje. A gente tem uns estudos lá, né? Aí os irmãos podem se assentar, né? Glória a Deus. E aí eu falei assim, não, vou ter tempo até para mim ler a palavra, né? Não tá mais fácil eu chegar em casa umas 3 horas, vou ter tempo, mas como trabalhar do Senhor não é meu, né? Veio para hoje a palavra, né? E eu vou estar lendo também Jó capítulo 2, né? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apacentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvie do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás senão blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu a Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se rasgar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a mulher disse-lhe, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberás o bem de Deus e não receberá o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que vinha vindo sobre ele, vieram cada um ao seu lugar. Ele faz o Denamitas, o Bildade, o Sumita, Jofar, o Naamatita. E combinaram com doer-se com ele, dele, para o consolar. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz, e choraram e rasgaram diante de cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram o pó ao ar. E aceitaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, né? E aí aqui, como a irmã estava falando, né? Aquele homem Jó temente, né, a Deus, né? Só que eu até escrevi aqui para os irmãos ver como nem foi combinado com a irmã, né? Porque ela estava na casa dela e eu estava de manhã no serviço, né? Glória a Deus. E aí, né? Aleluia. Eu procurando entender essa palavra, né? Só que o Senhor falou assim, para mim assim, né? Dos desafios de Jó, mas falar assim, porque quando a gente, principalmente assim, mulheres, né? A gente fala assim, não, quando o Senhor preparar, eu imaginava na minha cabeça, né? Antes, né? Falava assim, quando o Senhor preparar para mim trazer a palavra, eu acho que vou trazer mais palavras para mulheres, né? Mas aí o Senhor, Ele usa do jeito que Ele quer, né? Porque assim, os nossos desafios, nossos erros, falar de mim, né? Nossos desafios, nossos erros, muitas vezes a gente não quer ouvir as palavras duras, né? Verdade. Aí o Senhor falou assim, você tem que falar de você, né? Porque assim, os desafios de Jó foi a vida financeira, crise financeira, crise familiar, crise conjugal, espiritual e crise entre amigos, né? E aí, nesses tempos aqui, né, eu e o Alberto, a gente trabalha por conta, né? E são 25 anos de desafios, né? E nesse período agora, a gente está assim,
crise financeira, né, de organização. Mas você pode falar assim, mas você não sempre foi evangélica, sempre escutou a vida do Senhor, mas os planos do Senhor é diferente, né? E aí muitas vezes a gente fala assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de perder. Acho que ninguém gosta de perder. Verdade. E aí eu falei, eu fiz esses. Aí quando o pastor Marcos falou assim, ó, você vai trazer a palavra, aí que o inimigo se levantou, né? Aí eu ficava pensando assim, eu vou ligar para o irmão Marcos. Eu ainda dava desculpa por quê? Porque assim, quando a gente, que nem a irmã falando, né? Quando a gente tá bem, a gente come bem, veste bem, mas a gente esquece de Deus, né? E aí, aqui na palavra também fala da mulher de Jó, que ela ficou rixosa, orgulhosa. E como eu trabalho com o Alberto, que é meu marido, imagina eu falando, né? E aí a gente fala o que quer e também ouve o que não quer, né? E muitas vezes a gente fala assim, e eu, preocupada com a palavra, falando assim, Senhor, eu vou subir no altar, e como que eu vou falar, né? Palavras bonitas, mas o Senhor falou assim, você tem que falar dos seus desafios, da sua vida, né? Porque assim, é assim que o Senhor trata a gente, né? Porque nesse período todo, né? Nessa luta de trabalhar assim por conta, a gente tem os nossos desafios, assim como empresa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, donos de empresa só conquista as coisas através dos funcionários, mas muitas vezes como a gente fala assim, é empresa pequena, muitas vezes a gente tem que estar ali das 7 da manhã e sabe Deus até que hora, né? E esse foi alguns dos nossos desafios, né? Mas o Senhor, Ele sempre proveu, né, na nossa vida. Aleluia! Para falar que assim, eu não sou uma pessoa assim, chego aos pés de Jó, né? Porque principalmente nessa semana que o inimigo é assim, né? Que nem a irmã falou. Jó, ele estava com todo o ouro, prata, camelos, né? Porque os carros antigamente eram camelos. Então eram muitas coisas de valor, né? Mas ele não blasfemou contra o Espírito Santo e o Senhor. É que nem aí a gente estando fora, né? Muitas vezes aí as pessoas estão falando assim, mas como muitos já fizeram, estando lá junto, a gente trabalhando, falando assim, porque quando começou o período da pandemia, toda segunda-feira eu vinha com um monte aqui de Guaianazes e também ia cultuar o Senhor numa igreja, né? Aí chegou uma pessoa e me falava assim, você nem vem trabalhar de segunda-feira, você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo. Só que ele não sabia onde que eu ia, né? Que eu ia buscar para mim e para aqueles que estavam ali trabalhando, né? Aí é difícil, né? A gente lidar com essa situação. Aí esses são os que se dizem amigos, né? Eles ficam nos rodeando, falando, né? De nós, mas graças a Deus, até nesse período da pandemia, o Senhor foi conosco. Aleluia! O Senhor foi conosco, né? E estamos agora aí nos ajustando, peço oração também a todos também, nesse sentido, né? Porque assim, muitas vezes a gente cresce, né? Falando em lado material, né? A gente cresce numa estrutura, só que assim, como a gente é conhecedor da palavra, né? A gente pode falar o quê? Isso aqui, o que a gente está passando nesse período aqui, é o trabalho do Senhor. Porque assim, né? Hoje, que nem até o ano passado também, eu estava na escola, né? Então eu entrava 3 horas da tarde e saía 11 horas da noite, porque eu substituía os professores que faltavam, né? E aí esse ano eu consegui, né, pegar 4 salas, né? Que a gente fala, atribuir sala, né? Então é assim que o Senhor muitas vezes quer trabalhar com a gente, né? Na obra. Na obra, né? Porque se eu estivesse lá na escola, eu não estaria aqui, né, falando assim, porque o Senhor falou assim para mim. Porque até ontem à noite, ainda quando a gente foi se deitar, aí eu falei assim, não, eu vou pregar sobre o filho pródigo e pelo bom samaritano. Vou ver as duas palavras, né? Aí eu falei assim, eu achando que era a minha, né, falar do filho pródigo, né? E de manhã o Senhor falou, não, você tem que falar o que você vivencia, né? Vive. Então, assim, né? Nesse caminhar todo, eu acredito que o Senhor tem alguma coisa a nos preparar. Só que assim, a palavra ela veio dura, primeiramente para mim, né? Primeiramente para mim, nesses desafios. Mas assim, você pode falar assim, mas a Jó foi um homem que viveu naquele período antes de Jesus. O que você pode trazer para a sua vida hoje? O temor de Jó. O temor de Jó, né? E saber que o inimigo, ele está aí ao nosso derredor, olhando, querendo tragar, né? Porque a gente sabemos, nós como os evangélicos, assim, conhecedores da palavra, porque o bem precioso é a salvação. E Jó, ele perdeu
todo naquele período, ele perdeu seus filhos, seus genros, suas noras, netos, perdeu tudo. E muitas vezes na nossa vida, que nem eu falei, eu não gosto de perder. Eu também não gosto de perder, mas o Senhor, Ele me fez perder por um período. Porque assim, a gente trabalha, muitas vezes até as pessoas, muitos que já trabalham com a gente falam assim, mas você é crente. Mas, como o irmão fala, né? Profetas, né? A gente vive num mundo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa cumprir com nossas obrigações, porque assim, a gente está aqui na Terra. Somos cidadãos da Terra, temos deveres e obrigações. Assim como diante do Senhor, a gente também tem deveres e obrigações, né? Diante de Deus, né? Então, muitas vezes a gente quer estar sempre ali pagando os nossos impostos, pagando nossas dívidas, né? Honrar, né? Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que honrar as nossas obrigações, né? E nesse período aí a gente está ainda trabalhando tudo, mas pedindo assim, a direção do Senhor. Porque assim, se fosse em outro tempo, que nem meu esposo está aqui comigo, se fosse em outro tempo, ele estaria lá dentro da empresa, né? Ou arrumando alguma máquina, mas aí é que nem assim, Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu peço também perdão para ele, diante da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para ele que magoou ele esses dias. Porque eu tinha até falado para minha mãe, hoje, não foi ontem, que seria hoje o último dia que eu ia pregar, falar de Deus. Porque eu estava muito chateada. Eu estava que nem a mulher de Jó. Deus da glória, Senhor. Diante da igreja eu venho falar isso. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu quero ser honrada diante do Senhor. Não adianta eu estar aqui falando de mim. Quando Deus é bom, quando perfeito. Para que Ele se levante. Porque o Senhor me deu a oportunidade de falar isso. Aleluia, Deus. De perdão para Ele. Diante da igreja. Glória a Deus, Pai. Porque mês que vem, faz 27 anos que a gente está junto. Eu comecei a namorar com ele. Eu estou falando isso porque assim, a direção mudou. E a direção da palavra mudou. E eu não quero mais estar errando, falando palavras como a mulher de Jó falou. Porque a palavra, que eu falei, a palavra tem que ser dura, mas dura para mim. Dura para mim acertar. Porque para mim, para as coisas da minha vida dar certo, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que mostrar isso. É que nem eu falei, ele poderia estar lá dentro da empresa, lá, arrumando alguma outra coisa, mas graças a Deus o Senhor me deu essa oportunidade de vir aqui. Porque a minha vontade mesmo não estou aqui para honra e glória minha, mas sim porque o Senhor me deu a oportunidade. Glória a Deus. Porque eu estava muito desesperada, porque eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque a minha vontade, assim, na empresa era... Aleluia! Vendesse tudo, largasse tudo. Mas o Senhor nunca falou assim, vai, vende, para de vez, larga. Eu sei que eu estou na área da educação, o Senhor me proporcionou, porque até essa parte também o Senhor me deu a inteligência, né? Porque eu me graduei na disciplina de História. Aleluia. E a gente tinha feito outro curso também federal, gratuito também, né? O Senhor proporcionou pra gente. E eu atribuí aula nas aulas de matemática. Em matemática eu não sou boa. E aí, para mim passar as aulas para os alunos, né, tem o material digital e eu tenho que estudar também para passar para eles. Muitos alunos vêm e falam assim, professora, a senhora passa? Eu entendo. Mas não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque o Espírito Santo coloca o conhecimento dentro da minha cabeça. E assim que o Senhor trabalha, mas assim que o Senhor trabalha, pensa a gente fazer o quê? Seja humilde. Seja humilde diante dele. Para quê? Porque eu acredito que o Senhor tem muito mais a me abençoar
para mim abençoar pessoas. Oh, Porque aleluia. através assim, porque que nem a gente que trabalha por conta, a nossa comodidade é assim. Se a gente não quiser trabalhar hoje, a gente trabalha, mas também não tem o recurso. Mas eu acredito que o Senhor vai colocar a direção do que a gente pode fazer para quê? Para que a gente possa estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Porque se fosse em outro lugar, se fosse chegar, que nem eu falei, eu imaginava, né? Como eu comecei falando assim, se o Senhor me desse a direção da palavra, eu queria pregar para mulheres. Mas se eu chegasse em algum lugar que tivesse muitas mulheres, e falasse assim, ó, eu estou pedindo perdão para o meu marido, muitas vezes ia falar assim, imagina que eu ia fazer isso? Né? Imagina que eu ia ferir meu orgulho diante de muitas pessoas e fazer isso. Mas é assim que é o trabalhar do Senhor. Aleluia. É assim que é o trabalhar do Senhor. Diante daquelas pessoas, porque hoje poderia ser mulheres, mas para honrar ele, está sendo, para honrar o meu esposo, está sendo na frente de muitos homens. É assim que o Senhor trabalha. Assim que o Senhor fez na vida da mulher de Jó também. E se tiver assim algum irmão que tenha também essa mesma situação, eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar porque isso daqui é a humildade que o Senhor me deu. Eu pedi perdão e o Senhor abençoou a minha vida. Eu acredito que na vida de muitos também, como muitos aqui são casados, é assim que o Senhor também vai trabalhar. É verdade, aleluia. Desde a semana que o pastor Marcos falou, eu falei, eu vou pregar sobre isso, vou pregar sobre aquilo. Mas não, o trabalhar do Senhor é assim. Ele quer exaltar, ele quer preparar, ele quer melhoria, mas não adiantava eu vir aqui amanhã, tá na minha casa, tá lá falando as palavras erradas, porque, como eu falei, já conheço o pastor Marcos desde quando eu tinha 6 anos, então não adianta eu falar assim, nossa, a pessoa conhece a palavra e ela continua fazendo as coisas erradas. É assim, porque a gente fala, né, a gente sabe assim, que um diamante, ele é muito bruto, né, e ele precisa ser lapidado. E é assim que eu quero que o Senhor esteja na minha vida. E assim que ele venha bater com a palavra dele. Porque é melhor o Senhor bater com a palavra dele do que amanhã ou depois eu destruir a minha família, destruir o meu lar. E como eu acredito que o meu testemunho hoje possa ser o testemunho de muitos amanhã. Para viver a humildade e agradecer ao Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia.